Graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite, muito bem-vindos. Deixei vocês aí hoje com uma música diferente da que tem introduzido os nossos estudos e ouvimos aí Graça com Israel Mizrahi, porque não podia ser diferente, porque o assunto, o tema de hoje se impõe sobre nós para ouvirmos esta canção. Estou vendo aí a minha tia lá do Rio aparecendo na nossa tela e me enche o coração de alegria. Justamente hoje eu sonhei com você, que coisa boa, hein, Neila? Muito bom, graças a Deus, fico muito contente que você esteja participando aí. E essa coincidência é muito feliz de eu ter sonhado com você hoje. A gente já não se vê desde julho, né? E aí, ver você aí participando, isso me alegra muito. Meus queridos, nós vamos ao nosso texto do estudo de hoje, da parte 8 de Hebreus, que é o capítulo 4, fechamento do capítulo 4, os três últimos versículos, né? 14, 15 e 16. Hebreus 4, de 14 a 16. Eu vou fazer a leitura e nós vamos fazer a abordagem de hoje. Hoje, então, parte 8, Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Vamos fazer a nossa leitura e começar as considerações do nosso estudo. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza a fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Este é o nosso trecho de hoje, muito importante e significativo para nosso exame e conhecimento do que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Você percebe? Nós estamos trabalhando aí com a excelência do sacerdócio de Jesus, temos visto isso já nas partes anteriores, e que introduz a abordagem direta desta superioridade do sumo sacerdócio de Cristo sobre Arão e a sua linhagem toda, do capítulo 5. Mas como eu tinha dito para os irmãos, frisei isso semana passada, hoje vamos nos deter nessa introdução, nesse finalzinho da introdução. Então é a introdução da introdução, para entrarmos no capítulo 5, por conta da riqueza desse trecho, que é abundante demais para nós, né? Então ele faz o fechamento do capítulo 4, mas introduz a validação escriturística do sumo sacerdócio de Cristo, de que o autor vai tratar nesse capítulo 5. Então, nesta introdução, ele dá sequência à sua exortação quanto aos seus leitores manterem-se fiéis à sua confissão em Cristo. Você viu aí no versículo 14. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Esta está sendo a preocupação intensa dele, a maior, a razão da carta, e que chega à sua expressão maior nos trechos posteriores, aqueles que vamos ter exatamente especialmente na parte 10 que vamos considerar. Qual é a preocupação dele? Que eles se mantenham firmes na confissão, já que estão sob o risco de descambar de volta para o judaísmo, como era a preocupação de Paulo e a exortação que deu origem à carta aos Gálatas, que já estudamos, tanto em Gálatas quanto eu tenho frisado aqui, dizendo aos irmãos, lembrem bem, desde a nossa introdução da parte 1 dos nossos estudos, esse paralelismo que existe entre Hebreus e Gálatas, por conta da mesma razão, do mesmo motivo, sendo que estamos com destinatários diferentes. Lá eram as igrejas da Galácia, os gentios convertidos, e aqui a igreja de Jerusalém, ou de Pela, algo próximo, ou prosélitos judeus do proselitismo, mas judeus convertidos, que estavam fora do lugar, provavelmente desamparados, sem assistência, e atrapalhados na confissão, sob riscos de voltarem ao judaísmo, tanto quanto aqueles irmãos da Galácia. E então, ele tem que fazer esse reforço o tempo todo. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Ele volta a bater nessa argumentação e exortação. Outras vezes, isso vai continuar mais adiante. Bem, mas adiantamos que, a despeito de ser um texto curto, 3 versículos, ele é muito abundante em seu ensino doutrinário, como veremos, e isso pode significar, que a gente vai se deter um pouco mais de tempo aqui na nossa exposição. Vamos ver se vai ser isso mesmo, eu creio que sim, né? Pois bem, ele trata do que nós temos e devemos saber em Cristo, para usarmos então a nossa fé
ou pela fé, usarmos dessa bênção que nos foi oferecida nele e por intermédio dele, daí o seu sacerdócio, o seu ministério de intercessão a favor da igreja, a nosso favor. E então nós continuamos com isso a preservar o tema geral da epístola. Vocês lembrem que eu dei um tema geral à epístola com uma pergunta, não é? Ao estudo de Hebreus. Quem é o autor da nossa fé? Para dizer que este é o propósito do autor. Ele quer expor Jesus, tudo que nós temos nele, para os seus leitores, para nós, a igreja do século XXI e de todos os séculos, com toda certeza. Então nós já vamos ver no versículo 14 a caracterização funcional desse sacerdócio de Jesus ou de Jesus. A caracterização funcional. No verso 14, eu volto à leitura então. Portanto, porque ele está continuando o texto anterior, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Eu só vou ler a primeira parte do versículo 14, porque é esse o aspecto aí da caracterização funcional. Porque veja, a primeira coisa que ele nos apresenta é a excelência desse sumo sacerdócio que temos em Cristo. Grande. Este adjetivo só cabe para Jesus. Nenhum sumo sacerdote de nenhuma época, nem mesmo Arão, o primeiro deles, provado diante de todo o povo como escolhido por conta daquela experiência lá, de que a vara que ficou na tenda floresceu, deu amêndoas e etc. Mas nem ele recebeu esse título grande, que foi dado exclusivamente a Jesus pelo autor da carta. Então ele acrescenta esse adjetivo para fazer ressaltar a superioridade desse sumo sacerdote sobre Arão e a sua linhagem sacerdotal, né? Os filhos todos que vieram e toda aquela linhagem que você vai encontrar até os dias de Jesus. Então, de imediato, ele vai mostrar a razão para o adjetivo que enaltece o ofício de Cristo. Ele vai mostrar a razão logo de imediato. Então, depois, e é aí que já entra a razão, por que ele o chama de grande sumo sacerdote sobre a nossa fé, não é? Vamos lembrar que ele está dizendo aqui, o título que ele tinha dado anterior é sobre a nossa sacerdote sobre a nossa fé. Agora é o grande sumo sacerdote que adentrou os céus. E ele vai então evocar a natureza de Cristo, a natureza divina, que é onde começa a razão para o uso do adjetivo grande. Pois está lembrando que ele é o Filho de Deus. O que ele está dizendo aqui? Temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Você percebe, e lembra, vamos lembrar, ele vem batendo, acentuando, insistindo, repetindo esse título para Jesus desde o capítulo 1. O Filho de Deus, que é o testemunho da divindade de Jesus. Aponta para a sua natureza divina o tempo todo. Lembrem disso. Jesus foi quase apedrejado, ou tentaram apedrejá-lo, pelos judeus tentaram apedrejar Jesus, por conta dele se declarar o Filho de Deus. Eles entendiam que então ele se apresentava como igual a Deus, tal como ele disse para Filipe, eu e o Pai somos um, quem vê a mim é o Pai que vê. Então, quando o autor da carta enfatiza, ele é o Filho de Deus, está apontando sua natureza divina, mostrando por que então ele é o grande sumo sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote na qualidade de Deus. Razão, então, porque nenhum outro sumo sacerdote recebeu esse título de grande. E o ponto mais destacado se encontra na informação ainda no versículo 14, que adentrou os céus. Este é outro ponto, porque só como Filho de Deus ele poderia adentrar os céus. E este é o ponto que o torna o grande sumo sacerdote também. Ou seja, é superior porque não estava limitado a entrar sozinho uma única vez por ano no dia do Yom Kippur, o dia da purificação. Yom Kippur significa dia de purificação em hebraico. E ele entrava, o sumo sacerdote, uma única vez por ano, sozinho, levando sacrifício, fazendo expiação por si, pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Jesus, diferentemente, entra muito mais do que no Santo dos Santos, ele entra no santuário dos céus. Então ele entra fora das limitações do sumo sacerdote que tinha de fazer essa propiciação por si e pelos outros, mas Jesus entra como sendo a própria oferta, o próprio sacrifício que ele oferece ao Pai e não por si mesmo, porque não necessitava. Daí a excelência e o fato de ser grande. Ele era divino. O sumo sacerdote terreno entrava e saía. Era uma vez só por ano. Jesus
entrou e lá permanece, como o texto mostra para nós, a carta mostra para nós, em 7,25. Né? Veremos no tempo certo, mas sempre temos que trazer isso à memória, porque faz parte, é um dos textos chaves da carta, Hebreus 7,25. Né? Temos alguém que é poderoso para nos salvar e que intercede constantemente pelos santos. É o texto de Hebreus 7,25. Então, ele entrou e lá está. O sumo sacerdote entrava e saía, e tinha de ser substituído, porque chegava ao fim da vida, ele tinha de morrer. Vamos lembrar, e é importante que eu já adiante isso, por conta do versículo 16, que veremos daqui a pouco, que a tradição e a história provam que os sumos sacerdotes, tanto lá no templo, no tabernáculo, nos dias de Moisés e até os dias de Davi, quanto no templo, depois de Davi, eles entravam com uma corda amarrada à cintura. Por que tinha essa corda amarrada à cintura? Porque ninguém podia olhar lá no lugar onde só ele podia entrar uma vez por ano, sozinho. Havia um véu pesado, vocês lembrem que esse véu se rasgou quando Jesus expirou na cruz, esse véu já estava no templo. Havia um véu pesado, dizem que pesava 300 quilos, que separava o Santo dos Santos do santuário. Ao santuário, os sacerdotes, não o sumo sacerdote, os sacerdotes tinham acesso. Mas no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar. Mas acontece que a lei prescrevia que o sumo sacerdote tinha de cumprir regras que teriam de ser observadas com um rigor incomparável de purificação pessoal durante 7 dias para entrar e ser aceito, devidamente aceito lá. Se ele entrasse de forma indevida, profanasse o lugar, ele seria fulminado ali. Vocês vão lembrar que Nadab e Abiú foram fulminados por Deus porque apresentaram fogo estranho ao Senhor. Bem, ele podia então correr o risco de, entrando lá, morrer. Quem o tiraria de lá? A história conta que os sacerdotes que tinham acesso até o véu, a chegar até perto do véu, de costas para o Santo dos Santos, levantavam a parte de baixo do véu pesado, do cortinado muito pesado, e o sumo sacerdote, sem tocar o chão, ele se abaixava todo e passava por debaixo desse cortinado, que então era imediatamente largado. A tal corda, então, ficava do lado de fora, acessível aos sacerdotes, porque caso ele fosse fulminado lá dentro, ele teria de ser puxado para fora, porque ninguém poderia entrar lá para tirar o cadáver, senão também seria fulminado. Era um rigor tremendo, que cai por terra, de que fala o versículo 16, pela graça. Veremos isso, daí a riqueza desse trecho de hoje. Então você percebe que a razão por que o autor chega e diz Jesus é o grande sumo sacerdote sobre a nossa fé é para falar dessa superioridade que vai se amplificar ou vai ficar melhor definida no capítulo 5 sobre o sacerdócio arônico, mas pelo fato de que ele entrou do céu onde ele ficou. É mais do que entrar no Santo dos Santos, que era uma prefiguração desse santuário eterno onde Jesus entrou. Então, ao acentuar Jesus, o Filho de Deus, ele chama a atenção para o fato da natureza divina humana do Senhor. Então, como Deus, ele está no paraíso, no trono, exercendo essa ponte de acesso ao Pai a favor dos que nele creem. E vamos explicar isso melhor no versículo 16. E como homem, ele é solidário com os suplicantes em suas necessidades, porque viveu suas desditas todas, inclusive as tentações, porém sem pecado. É de que ele fala no versículo 15. Então ele diz o quê? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Essa colocação, como nós, é onde ele aponta para a natureza humana do Filho de Deus, onde ele, então, encarnado, se identificou conosco no limite extremo da profecia messiânica de de Isaías, capítulo 53, proferida 7 séculos e meio antes de Jesus encarnar, quando ele o chama de homem de dores, que sabia o que era padecer, experimentado no trabalho. Então, essa identidade de Jesus conosco só era possível através da encarnação. E isso fala então da sua natureza humana. Jesus, o homem divino,
Jesus, o Deus homem. As duas linhas são absolutamente verdadeiras e significam a mesma coisa. A ênfase que o autor dá no versículo 15 é dizer que ele então pode se compadecer de nós por ter experimentado as nossas fraquezas, por ter passado por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Isso faz toda a diferença. Bem, isso aí é a caracterização da funcionalidade, mas agora eu quero falar da funcionalidade propriamente dita dessa intercessão do sumo sacerdote a nosso favor, de que trata o versículo 16. É onde nós vamos nos deter na minuta de hoje. Eu fiz toda essa introdução aí, como é próprio, dos versículos 14 e 15, mas agora no versículo 16, que eu lerei outra vez. Por quê? Ele já começa dizendo, assim. Por que ele usou esse advérbio, assim? Ele usou porque ele está dando sequência. Ele está dizendo, porque ele é o grande sumo sacerdote que adentrou o céu, assim, e porque ele é aquele que pode se compadecer das nossas fraquezas, assim, por conta disso, ou seja, por causa disso, aí ele entra com seu apelo, ou convite, ou desafio. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vamos destrinchar isso aqui. No verso 15, ele prepara seus leitores para o grande convite, que é este que eu acabei de ler, ou anúncio, né, do versículo 16. Então, ao dizer que esse grande sumo sacerdote pode se compadecer das nossas fraquezas por empatia experiencial, ele está dizendo que ele pode compadecer-se das nossas fraquezas por empatia existencial, e se identificou conosco. Ele sabe o que é padecer, como disse Isaías. Mas mais, conhece as nossas dores, ele as experimentou na pele. Conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas tentações. Não caiu em nenhuma delas, por isso era o divino, o humano perfeito, e pôde então aperfeiçoar a nossa humanidade, sendo ressuscitado dentre os mortos. Louvado seja o seu santo nome. Então ele traz à luz a grande bênção para a fé, de que é o que trata o versículo 16. Então aqui mais uma vez, nós temos o ponto ligado ao nosso tema geral. Quem é o autor da nossa fé? Aqui, praticamente no versículo 16, a ênfase recai sobre o que ele está fazendo. Que ele nos salva, você já sabe, por isso você é crente. Agora, o que ele está fazendo? Qual é o papel que ele está exercendo neste momento, no céu, até que cheguemos lá? Como é que ele exerce esse sumo sacerdócio? É disso que o versículo 16 está falando para nós. Assim, ou seja, por causa disto, porque ele é tudo isso a nosso favor, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, ou como colocam versões mais antigas, confiadamente. É um advérbio que, mal usado, não é? Pode ter o sentido de abusadamente ou abusivamente, isso não existe. Claro que não. Entre nós e Deus e nossa aproximação a Ele, Deus Pai, existe algo que se chama temor devido ao seu nome, que se traduz em reverência, não é? Então não existe abusadamente, mas confiadamente significa o quê? Confiança absoluta. Como o texto está dizendo aqui, toda a confiança. É confiança plena. Para quê? A fim de, aí ele vai mostrar a finalidade, recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Bonito o trabalho diferencial dos verbos que ele usou. No que diz respeito à misericórdia, receber misericórdia. No que diz respeito à graça, é achar graça, encontrar graça. Que lindo que é. Por que os verbos são diferentes? Vamos lembrar mais uma vez o significado de misericórdia. Misericórdia significa o máximo da empatia no que diz respeito a Deus, o máximo da empatia do Deus Santo Justo que habita os céus com a nossa fraqueza e necessidade humana. Veja, mesmo eu pensando em que o coração de Deus é misericordioso, e misericórdia, o sentido, a etimologia da palavra significa um coração que se miserabilizou, um coração que abriu mão da sua posição, do seu lugar, para se identificar com o outro, aquele que estava abaixo, muito abaixo. Mesmo que eu entenda o significado da palavra misericórdia neste sentido, que, na verdade,
tem uma tradução um sentido muito mais remoto, que nos faz pensar em útero. É como se Deus nos pusesse dentro de um útero dele, tivesse um útero e nos pusesse lá dentro para nos gerar de novo, é matricial. Então, na verdade, mesmo que eu entenda esse significado de misericórdia, um coração que se torna miserável, miserabiliza, um coração que desce ao nível do meu coração miserável, se identifica comigo. Pensar nisso a partir de um Deus que é o soberano de todas as coisas, é absolutamente santo, justo e habita no trono, cria quase que automaticamente uma sensação de distância. E é esta sensação de distância que faz com que muita gente, ao orar ao Deus Pai, ou não ora a Ele, ou quando ora ao Deus Pai, quando o invoca, explica muita coisa a respeito da sua necessidade. Estou sofrendo, o Senhor entende essa dor. Por quê? Porque lá no íntimo a pessoa tem a impressão de que um Deus santo, por ser Deus, e que habita no alto e santo lugar, não entende das nossas fraquezas. Eu preciso explicar para ele, não as conhece. Claro que está absolutamente errado, mas para justamente mostrar que está absolutamente errado, nós temos Jesus, o sumo sacerdócio, que entende de tudo porque experimentou tudo. Ele não precisa que eu descreva para ele qual é a intensidade da minha dor, quanto que está doendo, por que está doendo, qual é o tamanho da minha humilhação, qual é o tamanho do meu medo, da minha aflição, da minha fobia. Ele entende de tudo isso. Dê uma olhada nele do Getsemane. O autor vai trabalhar isso aí no capítulo 5. Você vai ver a partir do versículo 7, que confunde a cabeça das testemunhas de Jeová, por exemplo. Quando vai mostrar que, ainda que sendo o filho, quer dizer, o homem divino, ele aprendeu a obediência para aquilo que sofreu, mas isso vai ficar para a parte 9. Eu quero que você tenha um olhar do Getsemane, onde você vai ouvi-lo dizer aquilo que nem todo ser humano que atravessa a vida tem a oportunidade de dizer. Nós temos pessoas que têm aí um super privilégio existencial, atravessa a vida inteira vivendo nababescamente e morre porque cansou de viver. E geralmente lá depois de 100 anos, alguns, né? Basta pensar aí nos grandes ícones que temos, que morrem, foram cercados de bens, dinheiros e paparicos, e morrem deitados em cima da fortuna. Mas o que eu quero dizer é que são pessoas que jamais passaram por um momento em que verbalizariam aquilo que eu e você já verbalizamos muitas vezes na nossa vida e que o Filho de Deus experimentou lá no Getsemane. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. E era tal a angústia de Jesus no Getsemane que o seu suor se tornou gotas de sangue. A medicina está aí para explicar que os seus vasos, os seus capilares explodiram, se romperam, tamanha a angústia. Bem, quem estuda psicologia, quem estuda psicanálise, que é o meu caso, sabe explicar esse poder psicossomático, esse poder que a mente tem de produzir doenças, de afetar o corpo a ponto de matá-lo, de levá-lo a óbito. E tudo, psique, emoções, a mente. Jesus passou por essa aflição de espírito, nesse nível extremo. Isso é só para lembrar uma coisa. Lembre que na cruz ele gritou: tenho sede. Meu Pai, por que me desamparaste? Pois bem, tudo isso é para lembrar a você que tem esses seus gritos ao longo da existência por várias circunstâncias, nas quais você corre para a pessoa dele. E a Bíblia está me dizendo: ele entende? Ele entende, ele sabe, ele viveu isso, ele conhece a sua dor mais do que você pode pensar. E é a tal ponto que você vai ouvir Davi dizendo no Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à língua e tu já a conheces toda. Não há quem entenda melhor do que ele. Então nós temos aí Jesus, e quando eu chego diante do trono da graça, eu vou encontrar, ou melhor, eu vou receber, é o que o texto está dizendo aqui para nós, receber misericórdia. Ele está me oferecendo a misericórdia, o que eu faço é receber. Ele está me dizendo, meu coração entende, meu coração experimenta isso. Eu quero lembrar a você 2 textos gloriosos, difíceis para o nosso entendimento, que deixam isso aqui já definido. Um está no Salmo 50 e o outro está no Salmo 91. E os 2 textos dizem praticamente a mesma coisa. Na verdade, um está em Isaías e outros 2 estão no Salmo 50 e no Salmo 51. O texto de Isaías diz: em toda a angústia deles foi ele angustiado. Imagine,
E os salmos, eles dizem, estarei com ele na angústia. Quer dizer, eu vou entrar lá, eu vou participar disso. Mas não é lindo você ouvir que o seu Deus foi angustiado quando você se angustiou? O nome disso é misericórdia. E é lindo que o texto está dizendo, olha, ela está oferecida a você, você pode recebê-la. Aí a beleza cresce, porque eu recebo a misericórdia e a misericórdia me cobre. Vamos lembrar o que Jeremias nos diz em Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Elas não cessam, não cessam, e elas ocorrem e se renovam sobre a nossa vida para que tenhamos aceitação na sua presença. Então o passo seguinte é achar graça. É tão bonito isso. Achar graça. Ele nos tornou graciosos aos seus olhos, é o que Paulo nos diz em Efésios capítulo 1, versículo 6. Então os verbos estão muito bem colocados aqui. Encontrarmos graça, acharmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É muito vasto. Então nós vamos por parte. Por isso que eu disse que, embora o texto fosse curtinho, a minuta se estende um pouquinho mais. A primeira coisa que você tem que ler aqui, perceber aqui, que o autor está nos mostrando. Por que eu posso me aproximar? O que ele está dizendo? Ele está falando que existe a possibilidade desse movimento. Isso faz uma distância abissal entre nós, os judeus, entre a confissão cristã e a confissão judaica, daquele tempo e dos dias de hoje. E não é só. Todos os que copiam a confissão judaica estão fora de Hebreus 4,16. Todas as igrejas, mesmo evangélicas, que impõem limitações entre o pedinte, entre o suplicante e o Deus que o ouve, que estabelece regras de aproximação, estão fora de Hebreus 4,16. O que o autor está nos mostrando é que existe uma possibilidade desse movimento, que se chama aproximação. Isso é lindo. Se contrapõe às limitações impostas pela lei, que fazia o inverso. A lei mandava se distanciar, obrigava o distanciamento. Você pensa que a lei só mandava se distanciar o imundo? A mulher no seu fluxo de sangue ou o leproso? Não. O aleijado tinha que se distanciar do tabernáculo ou do templo. O leproso tinha que se distanciar. A mulher com fluxo de sangue tinha que se distanciar. Quem tinha sepultado um parente tinha de distanciar-se. Mas independente disso, mesmo os que estivessem purificados, cumpridos os rigores estabelecidos em Levíticos, não poderiam se aproximar. Lembrem, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia chegar lá perto do propiciatório. Então a lei distanciava, mandava se afastar. Chega agora o autor de Hebreus e diz assim para mim e para você, para os seus leitores, para a igreja de todos os tempos: aproximemo-nos. Confiadamente, aproximemo-nos do trono da graça. Então a primeira coisa que você tem que pensar é nesse movimento. Aproximação. Quão intenso isso é? Bem, isso nos leva de imediato a Efésios 2,12. Quando você estudou comigo Efésios, e quando você lê Efésios, independente de ter estudado ou não, nas nossas minutas, você se lembra que paramos aqui nesse tempo, né? Nesse texto. Versículo 12. Naquela época, Efésios 2,12, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Aí quando ele entra no versículo 13, você entende o que ele quis dizer com aquela época vocês estavam sem Cristo. Ele diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe. Então o que ele está dizendo no versículo 12? Que estávamos longe. Porque estávamos longe, nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros quanto às alianças da promessa. Se não entendíamos a linguagem da promessa porque éramos estrangeiros, não poderíamos ter fé nelas, logo não teríamos esperança e estávamos sem Deus no mundo. Agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ora, fui aproximado de quê? De tudo aquilo de que antes eu estava longe. Fui aproximado porque eu estou em Cristo, então eu fui aproximado das alianças da promessa. Eu fui aproximado das garantias que me foram dadas. Agora eu estou acompanhado, eu tenho esperança e eu tenho Deus no mundo. É isso que ele está dizendo com aproximado. O movimento aproximação é uma inversão do que a lei dizia. A lei dizia: se afaste. A graça chega e diz: chegue perto.
Não fique longe. Não interponha coisas entre mim e você. Não coloque barreiras de aproximação, nem seus pecados, nem a sua culpa. Pelo contrário, por conta de seus pecados, por conta de suas culpas, venha buscar misericórdia, se aproxime para achar perdão e graça. Aí me lembro um cântico moderno que todos temos cantado ultimamente, né? Faz chover perdão e graça, faz chover perdão e graça. Estávamos longe. Outra ilustração para o estar longe está aqui mesmo em Hebreus, capítulo 12. Veja, ele mostra isso para nós, versículos 22 e 24. Claro que veremos isso com mais detalhe na época de estudarmos o capítulo 12. Mas o que é que ele nos mostra em Hebreus 12, 22 em diante? Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Ou seja, um pouquinho antes, eu deveria ter lido antes, ele mostra como era estar longe. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, versículo 18, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito. Ele está falando dos eventos do Sinai, quando a lei foi promulgada e dada a Moisés. Pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Ou seja, fique longe, fique longe. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas, é aí que entra a parte que nos cabe, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, que é a igreja, a cidade do Deus vivo, reforço para o argumento, a igreja. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Lembre de 1,14. Os anjos são espíritos ministradores enviados a favor dos que herdam a salvação. A igreja dos primogênitos, todos somos primogênitos, aleluia, cujos nomes estão escritos nos céus, ou como dizem velhas versões, arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, olha a aproximação que fez, juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos aperfeiçoados, ou seja, a igreja glorificada, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Meu Deus! O que ele está mostrando aqui para nós é o que a aproximação facultou. Agora nós temos acesso a tudo isso, que ultrapassa a nossa capacidade de entender. Isso nos leva a ser gratos e a nos rendermos em adoração. Então ele fala da possibilidade de se aproximar. Enquanto tudo, até a consciência culpada dizia: se afaste, se afaste. E é assim que estão os homens no mundo. É assim que estão os religiosos, que não conhecem do trono da graça, que fazem sacrifícios rituais, penitências, para conseguir alcançar alguma coisa, ser ouvido, ser recebido. Ficam usando intermediários, ou seja, se afastam, põem distâncias entre eles e Deus, porque não entendem da graça, não creem na graça, não acham misericórdia. Mas o que ele está nos dizendo é: se aproxime. Você vai ver no capítulo 10, em que isso se dilata, ele diz: o caminho está aberto, chegue com confiança, aleluia. É lindo isso, porque é a graça. A outra coisa que ele fala para nós aqui nesse versículo 16 é sobre o local de aproximação. Ele dá um nome a ele chama de trono da graça. Meu Deus, isso dilata a nossa confissão aos píncaros, dilata para níveis elevados do céu. Qual é o lugar onde eu me aproximo e me chego? Ao trono da graça. Fazemos uma mimificação, uma réplica denegridora desta glória, quando dizemos às pessoas para se aproximarem do altar. Primeiro que nós não temos altar. Esse é um mau hábito herdado da nossa herança da igreja medieval, que algumas igrejas cultivam, e porque também por detrás tem vaidade clerical, vaidade, orgulho espiritual. Cheguem diante do altar, vamos lá no altar, vamos consagrar essa criança no altar de Deus. Cheguem aqui, se ajoelhem no altar. Nós não temos o altar. O altar acabou lá com o templo que caiu. O altar de Deus somos eu e você. O altar é onde a presença de Deus está. E a Bíblia diz que ele está entre nós e que está dentro de nós. O seu Espírito habita em nós. São ranços que ainda trazemos, mas que pode não ter significado nenhum para alguns, mas é um erro. Não faz parte da nossa confissão. Nossos templos têm púlpito, tem lugar de onde fica lá o pregador, onde os cânticos são realizados, mas não é altar. Não temos altar. A mesa que fica lá onde se serve a ceia, onde se botam flores, seja lá o que for, não é altar.
é púlpito, é tablado, é qualquer coisa. O altar é você. Eu e você somos o altar. E aí, o autor chega e diz: olha, você vai se aproximar do trono da graça. Entre você e o lugar onde você tem que chegar, o local é trono da graça. Isso é lindo, porque fala que a graça reina ali. Sabe, qual é o poder que ela tem ali? É poder de rei, de soberano. Não é como os soberanos da terra. Nós hoje temos reis que são apenas vacas de presépio, como se costuma dizer, né? Na verdade, não significam nada. Eles têm um poder, se tem poder, eles têm um poder apenas figurado. Porque as monarquias que temos nos dias de hoje, a não ser lá entre os árabes, que ainda tem monarquia absoluta, elas não são mais monarquia que determinam. Não tem esse poder. Nem criam leis. Mas naquele tempo, as monarquias eram absolutas. A palavra do rei tinha o poder da vida e da morte, decidia tudo. E aí a Bíblia o tempo todo nos fala que pertencemos a um reino que tem um rei sentado no seu trono e é o rei dos reis e senhor dos senhores. Glória a Deus. Pois a Bíblia está dizendo que você vai chegar diante desse trono. Bem, a nossa história, que até é recente, que afinal de contas estamos falando de 200 anos, não é? Enquanto o Brasil foi império, e ao longo do tempo em que o Brasil foi colônia, e nós tínhamos aqui o reino de Portugal dominando isso que está aqui, vamos lembrar, né? Reino Unido de Brasil e Portugal. O rei, especialmente Dom João, o pai de Dom Pedro, ele mantinha uma oferta pública, conhecida como beijamão, em que o povo fazia filas homéricas para beijar a mão do rei. Chegava até o trono, né, onde ele ficava sentado, com a mão estendida, e o povo beijava a mão do rei. Era uma condescendência que ele fazia, e isso fazia com que as pessoas estivessem ali fazendo uma confissão de súdito, de subserviente, e recebendo a honra de poder chegar até a presença do seu rei. Estamos falando de coisa muito diferente. Nós estamos falando de um rei que era porco, imundo, como Dom João. Estamos falando do Senhor Santo, Deus divino e todo-poderoso. Nós estamos falando de um reino que domina a terra, de um reino que domina os espíritos, de um reino que domina os governos e reinos da terra. A gente tem o poder democrático de governo e tirar governo, eleger um presidente, tirar o presidente, não é isso? O poder da democracia. E a gente acredita que é realmente aquele voto que a gente põe ali na urna que decide isso. Por detrás há uma regência. Seja através de nossos votos ou não, há uma regência que não tem a ver com partidos e nem com constituições. Tem a ver com o governo do Senhor da terra. Ele põe, a Bíblia diz, e depõe os soberanos da terra. E é este trono diante do qual nós podemos chegar. Então ele tem muito mais poder do que Palácio da Justiça, lá em Brasília, do que Palácio do Governo em Brasília, do que o Palácio dos Governadores de nossos estados. Ele não tem um poder político. Ele tem um poder de domínio e controle da história. É diante desse trono de glória que você, pequenino, faxineiro, dona de casa, cozinheira, pode se chegar. Você crente, você pastor, você um estudante, um desempregado, um falido, um João ninguém, uma Maria ninguém. Você pode chegar diante do trono do Senhor de toda a terra e do universo. Você pode entrar em cumplicidade com Ele através da sua oração e mudar a história através do seu clamor. Você foi chamado de sacerdócio real. Por que sacerdócio real? Porque é sacerdócio do reino, sacerdócio do rei. Aleluia! Ah, se os crentes crescem nisso, meus irmãos. Se a igreja crescer nisso e usasse isso com a ousadia de que o autor está falando aqui, a história no nosso entorno seria muito diferente. Muito diferente. Haja vista a gloriosa promessa que foi dada a Israel. Israel jogou fora em 2 de Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Às vezes a sua terra é a sua constelação familiar. Está na sua mão clamar.
Mas aqui o texto está falando de algo muito maior do que foi prometido em 2 de Crônicas 7,14 a Salomão e ao povo através de Salomão. Aqui o texto está dizendo que você é crente, individualmente, e mais, imagine você como povo, pode chegar diante de um trono da graça, onde a graça reina com o seu poder soberano. E ali, nesse Deus entronizado, diante desse Deus entronizado, você pode chegar e clamar. É muito bonito quando você vê essas figuras sendo manuseadas por João na revelação profética de Apocalipse. Apocalipse tem toda uma revelação figurada, simbólica, para mostrar a trajetória da igreja já há 2000 anos, até o dia que Jesus voltar. Então, Apocalipse não é o futuro lá na frente. Apocalipse é a realidade que está acontecendo desde a cruz do Calvário. Daí 12:11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Mas Apocalipse vai nos dizer no capítulo 4 que em dado momento João vê o céu se abrir. O céu se abre e ele vê que há um trono lá no céu e alguém está sentado no trono e ele ouve uma voz que diz assim: sobe para aqui. Oh, aleluia! Ali está João representando a mim e a você, a igreja. O que o trono diz? O que a voz do trono diz para a igreja representada por João, homem de carne e osso como nós? Sobe para aqui. Acesso. É via oração, é via a fé, você pode chegar a esse local que é o trono da graça. Ela reina ali, é o próprio Deus entronizado. Mas eu quero reforçar isso, lembrando a você uma figura poética e histórica maravilhosa, tirada do livro de Esther. É a história de Esther diante do rei Assuero. Vocês lembram bem? Há um determinado momento em que, dada uma intervenção maligna lá na corte de Assuero, alguém engendrou que os judeus fossem todos massacrados num determinado dia. E aí Assuero assinou essa lei, sem saber que tinha casado com uma mulher judia, que tinha um tio chamado Mardoqueu, ou Mordecai, como dizem as versões mais modernas. E esse tio chega para ela e diz: vai lá diante do rei, intercede pelo seu povo, senão morreremos. Ela diz: não posso ir. Está na lei, todo mundo sabe, que se alguém se aproximar do rei, mesmo eu, sua esposa, sem ter sido chamada, só há um decreto: morte. É lei dos Medo-Persas, não pode mudar. E já faz 30 dias que eu não sou chamada para ir lá na presença do rei. Oxe, a coisa era complicada, não é? Aí Mardoqueu disse para ela: olha, fique sabendo que com certeza foi por causa de um tempo como esse que você foi elevada à condição de rainha. Mas se você não fizer isso, fique sabendo que nós, todo o teu povo, morrerá e você não vai escapar, nem a casa de seu pai. Você faz parte desse povo. Aí Esther, desafiada pelo seu tio, olha para ele e diz: eu vou jejuar, eu e as minhas companheiras, e então eu vou entrar na presença do rei. Se eu morrer, morri. Mas eu irei lá. E é o que ela faz. Eu imagino os tremores no coração de Esther. Fraquinha, porque jejuou muito e orou para enfrentar esse desafio de invadir a sala do trono, mesmo sendo rainha, sem autorização protocolar, sem ter sido chamada, sem ter uma autorização prévia. E ela vai. E quando ela chega diante do rei, ele está no trono, era a sua sala de audiência, e ele se adianta, pergunta para ela: o que tens, rainha Esther? Diz o que você quer. Até metade do reino te será dado. E aí o texto diz que Assuero estende o cetro para ela, numa simbolização de acessibilidade, de condescendência. E aí Esther toca no cetro para dizer: eu estou em aliança com esse trono, com esse reino. E apresenta a sua causa. Nós temos aqui, meus queridos, figuradamente, uma simbologia de Hebreus 4,16 sem precedente. Lá está Esther, a rainha, representando a igreja. Ali está Assuero nos fazendo pensar em Deus no seu trono. E aí, no meio desse caminho, nós temos Hebreus 4,16 dizendo: chega-te aqui, até metade do reino se te dará. Foi isso não. Jesus disse coisa muito mais bela: vinde, benditos do meu Pai, a vós é dado o reino. Glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus. Por isso que o autor de Hebreus chega e diz, chegue com confiança lá, toca nesse cetro, você vai ser aceito. A graça te espera, você tem livre acesso, chegue sem medo. Ele nunca vai te rejeitar. Ele vai te dizer, toca aqui, qual é a tua causa? Aleluia, glória a Deus. Depois nós temos a forma de aproximação. Qual é a forma? O texto diz, com toda a confiança. Como eu disse para os irmãos, confiadamente, está aí nas versões mais antigas, com toda a confiança. Ele não usa de meias palavras, ele carrega no sentido, com toda a confiança. Tem pertinência, isso tem lugar? Tem. Eu acabei de ler para você o texto de Hebreus 12, eu citei para você o que acontecia com o sumo sacerdote que tinha de entrar uma vez por ano só no dia do Yom Kippur, não é isso? Então, o que vai significar com toda a confiança? É um contraponto, uma oposição ao que acontecia nos dias da lei. É sem dúvidas, sem medo, sem evasivas, numa distância imensurável da desconfiança fóbica que acompanhava os sumos sacerdotes no dia do Yom Kippur. Eu imagino quanto eles iam tremendo com medo, passando por debaixo daquele véu, talvez com muito mais medo do que Esther entrando na sala de audiência de Assuero, porque não sabiam se seriam aceitos, não sabiam se voltariam de lá com vida. Por isso que o autor de Hebreus, sabendo que está falando para judeus que entendiam desta linguagem, provavelmente sacerdotes, judeus, crentes, que entendiam essa linguagem, disse, agora é diferente. Não precisa entrar com uma corda amarrada na cintura, você não vai morrer lá, você não vai ser rejeitado. Entre confiantemente, entre sem medo, entre sem dúvida. Entende? Então a expressão subentende ousadia, subentende. O confiadamente subentende ousadia, mas não para falar, e não podemos confundir com abuso ou irreverência. Ousadia significa sem medo. Não é atrevimento, é ousadia. É sem medo, sem desconfiança, sem dúvida no coração do tipo, será que vai me aceitar ou não? Geralmente o que nos ocorre é, será que Deus me ouviu? Especialmente porque a resposta tarda, não é? Ou não vem. Ele ouve sempre. Lembre da experiência de Cornélio. As tuas orações estão em memória diante de Deus. Se Deus não puder responder por questões de circunstâncias que dizem respeito a você, por questões de provas e testes, isso não significa que Ele não terá ouvido. Por isso nos dá a ousadia e nos compromete a cumprirmos o convite, nos aproximarmos. Eu acho que se de fato tivéssemos esta visão do lugar que a nossa fé pode ocupar e deste acesso, oraríamos mais, meus irmãos. Oraríamos mais. E eu me refiro a essa oração singular, o indivíduo diante de Deus. É até fácil participar de uma reunião de oração, você no meio de um grupo, mas orar individualmente é preciso ter muita consciência de quem é que está do outro lado nos esperando, não é? E em último lugar, ele vai falar da oferta que resulta da aproximação. Então você tinha aí a possibilidade da aproximação, do movimento, que é a aproximação. O local de aproximação, o trono da graça. A forma de aproximação com toda a confiança. E agora você tem a oferta que resulta disso tudo. O que você encontra lá? Eu já adiantei e faço o fechamento. Você vai achar misericórdia a ser recebida. E essa misericórdia abre o espaço para que se encontre graça. Exatamente a experiência de Esther diante de Assuero. Ela encontrou graça diante de Assuero, que lhe estendeu o cetro da aprovação e do consentimento. Achar graça, que se manifesta fazendo o quê? Respondendo, trazendo ajuda. Isso vai nos lembrar, nos remontar inevitavelmente a 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, Deus disse para Paulo. E vale lembrar o que Paulo descreve ali para nós em 2 Coríntios 12, que ele foi 3 vezes diante desse trono da graça, pedir que Deus tirasse aquela angústia, aflição, desespero, aquela dor, o que fosse, que ele chamava de espinho na carne. E a resposta que ele ouviu de Deus é a grande experiência que falta a maioria de nós, minha graça te basta. Por quê? Porque não estamos falando de salvação, nós estamos falando da graça salvadora, ela já cumpriu o seu papel, senão você não teria trono da graça, nem se aproximar
e nem achar misericórdia. A graça salvadora já cumpriu o seu papel. Estamos falando aqui da manutenção da vida espiritual, do ir à fonte, à comunhão, à renovação de energias e recursos espirituais, de que estarei pregando, querendo Deus, domingo, 5h30. Convido você para ouvir. Então, é essa renovação de energias espirituais, é ir à fonte da comunhão, é ouvi-lo dizer, minha graça te basta, então recebe um poder novo, um poder revestidor, um poder que não é que anestesia, mas que te dá resistência contra aquilo que te leva a estar debaixo de aflição e a clamar. O que você recebe, então, nesse trono de graça é a aceitação, audição, há uma ouvidoria divina ali a nosso favor no trono. E agora eu quero esclarecer algo aqui sobre esse sacerdócio de Jesus que vem muito a calhar. Coincidentemente, esta semana um irmão muito querido, muito amado, líder, ligou para mim para falar de uma pergunta que alguém do seu grupo de estudo fez a ele, crente, com muita sinceridade, e que estava meio confusa, com respeito à Bíblia dizer que Jesus era nosso sacerdote, o intermediário, o mediador. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a pergunta que ela fazia para aquele irmão, e ele a transferiu para mim, pedindo que eu orientasse, eu disse, irmão, coincidentemente, né, é o estudo da próxima quinta-feira, que é o de hoje, né? Ele perguntou, ela estava dizendo, então nós não podemos falar diretamente com Deus, né, Pai. Nós devemos falar com Jesus e Jesus leva a nossa oração ao Pai. Era uma dúvida pertinente, uma dúvida piedosa, por sinal, mas que precisava de esclarecimento. Então cabe esse esclarecimento exatamente aqui nesse texto. Diante de Deus Pai, ou só podemos chegar até o Filho? Quem é que está no trono da graça? Quando a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do trono da majestade nas alturas, lembre, está aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, já passamos por aí, versículo 4, já passamos por lá, e nessa ocasião o que dissemos? Esta linguagem do autor era para falar de equivalência, falar de Jesus tão divino quanto o Pai, que reina, e num trono reinando com ele. Mas na sua função de sumo sacerdote, volta a lembrar, volta a carga, Hebreus 7,25, ele é o nosso intercessor, ele intercede pelos santos, o texto diz para nós. Pois bem, então nós chegamos diante do Pai ou diante do Filho? Eu não posso chegar direto diante do Pai, eu tenho que falar com o Filho e esperar que o Filho passe para o Pai, como fazem os católicos com respeito aos santos. Eles entendem que eles têm nos santos intermediários, que os santos então têm mais graça e eles indignos pedem aos santos que, sendo dignos, intercedam por eles ao Pai. A questão é que a Bíblia nos diz em Timóteo, na carta, que não há nenhum mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, homem. Isso fecha todo o discurso. A pergunta continua pertinente. Eu chego diante de Deus Pai ou só chego diante do Filho? Primeiramente, aqui começa o esclarecimento. As figuras motivacionais do argumento do autor, ou seja, o pano de fundo para ele trabalhar com 4,16, eu já expus aos irmãos. Eu lhes falei do Santo dos Santos, separando o santuário, do grande véu que pesava 300 quilos, também no templo, não é? Eu falei do Yom Kippur, daquele dia em que o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos. Onde ele entrava? No Santo dos Santos. O que é que tinha lá? Até onde ele ia? Ele ia até a arca do propiciatório. A tampa da arca era o lugar onde ele derramava o sangue da purificação. E aquela tampa se chamava propiciatório porque Deus tinha dito, mandou dar esse nome a ela, eu serei propício a você e eu estarei ali. É isso que Deus estava dizendo e chamava de propiciatório. E ali eu estarei. O sumo sacerdote então entendia que ele ia até ao lugar da presença. Daí todo aquele medo, presença de Deus. Era propiciatório. Qual era o movimento? Ele ia até a presença de Deus Pai. Os judeus só entendiam de Deus eterno, Deus Pai. O autor está usando exatamente esse movimento de aproximação a esse trono da graça, tendo como pano de fundo o tabernáculo e o templo dos dias da lei de Moisés. Então, diante de quem ele entrava? Diante do Deus eterno. Se eu sou convidado a entrar diante do trono da graça, qual é a proposta? Eu vou me achegar a quem? A Deus Pai, o Deus eterno.
Então, as figuras motivacionais desse argumento do autor saíram do dia da purificação anual dos judeus, onde, lá no propiciatório, o sumo sacerdote entrava à presença do Deus eterno. Ela explica para nós que o acesso é a pessoa do Deus eterno. Em segundo lugar, Jesus nos colocou na condição de filhos do Pai, que por sua vez nos enviou esse Pai, o Espírito do Filho, que em nós clama Abba. Ele nos enviou o Espírito do Filho para que, baseados neste Espírito, leia isso em Romanos capítulo 8, em Gálatas capítulo 4, baseados neste Espírito, clamemos Abba. O que significa Abba? Pai, aquela expressão aramaica que estava na boca de Jesus no Getsemane, Pai no sentido mais íntimo da expressão, que se traduziria nos dias de hoje aqui entre nós como papai, paizinho, painho, como querem os baianos. A verdade é que é uma linguagem bem intimista. E a Bíblia diz que Deus nos enviou ao coração o Espírito do seu Filho, ao mesmo tempo em que declara que pelo sacrifício de Jesus nós fomos tornados seus filhos. E até onde isso é pleno? Ora, primeiro começa que esse Espírito nos faculta a liberdade de dizer Abba. Eu digo Abba para quem? Para Deus Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante do trono da graça, eu estou diante de quem? Do Deus eterno, do Abba. E neste mesmo nível, do herdeiro que é Jesus. Volto a lembrar você Romanos 8, especialmente versículo 17, que nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros significa herdeiros da mesma herança, herdeiros em termos iguais. Aleluia. O nome disso, meus amados, é maravilhosa graça. Lloyd Jones pisa fundo no acelerador desta passagem para dizer: Jesus te mandou pedir ao Pai em seu nome. Se ele nos mandou pedir ao Pai no nome dele, ele está nos dizendo para irmos à presença de quem? Falarmos diretamente com quem? Ao Pai. Em nome dele, em que sentido? No sentido de que eu estou na autoridade dele, eu estou representado por ele, eu estou autorizado por ele, porque eu estou em aliança com ele. Então é na autoridade dele que eu chego diante do Pai. O nome dele significa isso, é o lugar que eu ocupo, lugar de filho como ele, herdeiro como ele, diante do único e mesmo Pai. Daí ele ter dito para Madalena depois que ressuscitou: vai e diga aos meus irmãos que eu estou indo para meu Pai e Pai de vocês. Amém? Aleluia! Adore a ele por isso. Chegue diante desse trono. Chegue diante desse trono. Confiadamente você será ouvido, recebido, para encontrar misericórdia, receber misericórdia e encontrar graça. Amém? Deus te abençoe. Lembrando mais uma vez, teremos intervalo quinta que vem, para depois entrarmos na parte 9 na outra semana. Mas domingo, 17h30, aguardo você ouvindo a palavra de Deus, cujo tema é Descansa, ó alma. Deus te abençoe, que o seu coração possa arder como o meu está ardendo aqui esta noite. Aleluia. Obrigado por sua companhia. Obrigado por sua participação, que me enche o coração de ânimo para participar. Vá adorar o Senhor hoje, amém? Adore aí. Deus te abençoe. Muito obrigado. Fique com Jesus. Abraço para todos. Os daqui, os do Rio, os de Aracaju, os de Portugal, de tudo quanto é lugar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.